Bem-vindo ao Diário do Terror. Prepare-se para explorar os cantos mais sombrios e assustadores do mundo do terror. Aqui no Diário do Terror, mergulhamos nas histórias mais macabras, casos sobrenaturais e mistérios inexplicáveis. Se você é fã de contos arrepiantes, investigações paranormais e curiosidades que gelam a espinha, este é o lugar certo para você. Toda semana, trazemos novos vídeos que vão te deixar com medo de apagar as luzes. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história sinistra, onde o terror é eterno. Vamos para o vídeo depois da vinheta. Era uma tarde tranquila, ensolarada e sem nuvens, perfeita para um voo. Eu, capitão David Reynolds, estava no comando do voo 729, um Boeing 737, com destino a Denver. Havíamos decolado de Dallas sem problemas e estávamos a 30.000 pés, cruzando o céu azul. Tudo estava indo conforme o planejado até que, cerca de 1 hora de voo, recebemos um chamado do controle de tráfego aéreo. Eles nos informaram que estavam perdendo contato intermitente com o nosso avião no radar. Achei estranho, mas verifiquei todos os sistemas e tudo parecia normal. De repente, a cabine de comando foi preenchida com um som estranho, como uma estática forte, misturada com vozes distorcidas. Era perturbador e nada parecido com o que já havia ouvido antes. Olhei para o meu primeiro oficial, Tom, e vi a preocupação em seus olhos. Tentei comunicar-me novamente com o controle de tráfego aéreo, mas só ouvíamos a mesma estática. Foi então que começamos a notar um fenômeno ainda mais estranho. O horizonte à nossa frente começou a se distorcer. Parecia que estávamos entrando em uma espécie de névoa densa, embora o céu estivesse limpo poucos minutos antes. Os instrumentos do avião começaram a se comportar de maneira errática, com o altímetro e o indicador de velocidade oscilando sem controle. Eu sabia que precisava manter a calma e seguir os procedimentos de emergência. Decidi iniciar uma descida controlada para sair daquela névoa e ver se isso resolvia o problema. À medida que descíamos, a névoa parecia se dissipar, mas a sensação de desconforto persistia. Foi então que Tom avistou algo pela janela. Uma luz brilhante, intensa, mas de origem desconhecida. Ela pairava no ar, sem se mover, como se estivesse nos observando. Tentamos contornar a luz, mas ela parecia seguir nosso movimento, sempre à mesma distância. Após alguns minutos de tensão, a luz desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. Os instrumentos voltaram ao normal e conseguimos restabelecer contato com o controle de tráfego aéreo. Eles nos informaram que havíamos desaparecido do radar por alguns minutos, mas que agora tudo estava normal. Quando finalmente pousamos em Denver, Tom e eu ficamos em silêncio por um tempo, ainda tentando processar o que havia acontecido. Reportamos o incidente, mas não havia nenhuma explicação lógica. Os técnicos revisaram o avião e não encontraram nada de anormal. Até hoje não sei o que vimos ou o que causou aquela interferência. Foi uma experiência que desafiou a lógica e deixou uma marca permanente em mim. Como piloto, aprendi a confiar nos meus instrumentos e na minha habilidade, mas naquela tarde, algo além da nossa compreensão cruzou nosso caminho. Era uma noite de inverno particularmente fria, e a neve caía silenciosamente no Aeroporto Internacional de Anchorage. Eu, capitão Michael Jenkins, estava preparando o voo 402 para uma rota noturna até Seattle. Tínhamos uma tripulação experiente e 156 passageiros a bordo, todos ansiosos para voltar para casa antes do Natal. Após um rigoroso checklist pré-voo e uma decolagem sem problemas, estávamos a 35.000 pés, cruzando o céu claro acima das nuvens densas de tempestade. Lá em cima, era uma noite calma, o que é raro no Alasca durante o inverno. Tudo parecia tranquilo. Cerca de 1 hora e meia de voo, enquanto sobrevoávamos o Oceano Pacífico, um alerta de pane elétrica surgiu no painel. Imediatamente, executei os procedimentos padrão para verificar a situação.
O primeiro oficial, John, e eu trabalhamos rapidamente para diagnosticar a falha. No entanto, não encontramos nada de anormal. O alerta se apagou tão repentinamente quanto apareceu. Respiramos aliviados, mas algo me incomodava. Havia uma sensação no ar, algo que eu não conseguia explicar. Uma inquietação silenciosa. Alguns minutos depois, o alerta piscou novamente, desta vez acompanhado por uma leve oscilação na iluminação da cabine. As luzes piscaram como se alguém estivesse brincando com o interruptor. Sabíamos que aquilo não era normal. Estávamos no meio do Oceano Pacífico, longe de qualquer aeroporto, então a prioridade era manter a calma e seguir os procedimentos. De repente, o rádio começou a emitir um chiado estático, seguido por uma voz distorcida que não conseguíamos identificar. Não era uma frequência de emergência, nem uma comunicação de controle de tráfego aéreo. Era algo diferente. Enquanto tentávamos decifrar a mensagem, algo ainda mais estranho aconteceu. O radar meteorológico começou a mostrar uma tempestade diretamente à nossa frente. No entanto, olhando pela janela, o céu estava limpo. Não havia tempestade. Eu sabia que não podia arriscar, então desviei a rota, mas a tempestade parecia seguir nosso curso. Foi quando John olhou para mim, os olhos arregalados. Ele estava tão confuso quanto eu. De repente, o painel de instrumentos ficou completamente preto. Todas as luzes, todos os sistemas, apagados. Estávamos voando cegos. Só tínhamos os controles manuais e a confiança na nossa habilidade. Depois do que pareceram horas, mas foram apenas minutos, os sistemas voltaram a funcionar. Tudo estava normal. A tempestade desapareceu do radar, as luzes estabilizaram e o voo continuou sem mais interrupções. O resto do trajeto foi sem incidentes, e aterrissamos em Seattle sem problemas. Depois de desembarcar, John e eu ficamos no cockpit, em silêncio. Analisamos os dados do voo, mas não encontramos nenhuma explicação lógica para o que aconteceu. Entramos em contato com a manutenção, mas eles também não encontraram nada de errado. Ainda hoje, não sei o que ocorreu naquela noite. Se foi uma falha técnica ou algo além da nossa compreensão, permanece um mistério. Mas uma coisa é certa, naquela noite, no céu do Pacífico, senti algo que jamais esquecerei. Era uma noite escura de inverno, o tipo de noite em que a escuridão parece absorver todas as luzes ao redor. Eu estava no comando de um voo de carga, um trajeto de rotina entre Anchorage e Seattle. Minha tripulação era composta apenas por mim e o copiloto, Jack. Jack era um veterano, mais experiente que eu, mas naquela noite ele estava estranhamente calado. Decolamos sem problemas, atravessando a noite gelada. Estávamos sobrevoando o Alasca, e a paisagem lá embaixo era um deserto branco e frio. O rádio estava silencioso, o que sempre dava uma sensação de isolamento. Foi então que tudo começou. Primeiro, notamos uma leve vibração. Nada muito anormal, pensei. Turbulência leve, talvez. Mas Jack estava olhando fixamente para fora da janela do cockpit, o rosto pálido. "Você viu aquilo?" ele perguntou, a voz um pouco trêmula. "Ver o quê?" respondi, tentando manter a calma. "Ali, à nossa direita, pensei ter visto uma luz." Olhei para o painel de instrumentos. Tudo parecia normal. Mas havia algo no tom de voz de Jack que me deixou inquieto. Decidi verificar. Ajustei nosso curso ligeiramente para a direita e lá estava. Uma luz, pequena e pulsante, movendo-se paralelamente a nós. "Um outro avião?" perguntei, mais para mim mesmo do que para Jack. "Não sei", ele respondeu, "mas seja lá o que for, não está aparecendo no radar." Essa última frase me deixou em alerta. Um objeto não identificado, sem transponder, voando àquela altitude e velocidade? Era improvável, para dizer o mínimo. Aproximei-me do rádio e tentei contato com o controle de tráfego aéreo. "Anchorage, aqui é o voo de carga 742, temos uma possível aeronave não identificada à nossa direita. Confirmam algum tráfego próximo?" A resposta veio rápida: "Voo 742,
Não temos nenhuma outra aeronave em sua área. Vocês estão sozinhos. Olhei para Jack, e ele apenas balançou a cabeça. A luz continuava lá, mantendo a mesma distância de nós. De repente, sem aviso, ela fez uma curva fechada, atravessando na frente do nosso avião. Pisquei os olhos, incrédulo. Aquela manobra era impossível para qualquer aeronave conhecida. Controle, a luz agora está na nossa frente se movendo de maneira errática. Requeremos orientação. Voo 742, mantenham o curso e altitude. Vamos tentar contato com outras unidades. A tensão no cockpit era palpável. Jack olhava fixamente para a luz, agora um pouco maior e mais brilhante. De repente, todos os nossos instrumentos começaram a piscar. O painel de controle, que era a alma do avião, estava agindo de forma errática. Luzes de aviso estão acendendo. O que está acontecendo? Perguntei, mas não havia ninguém para responder. Apenas o som do vento lá fora e a luz pulsante à nossa frente. Foi então que tudo parou. A luz desapareceu, os instrumentos voltaram ao normal e o rádio voltou a funcionar. Contatei o controle novamente, mas eles não tinham qualquer explicação. Chegamos a Seattle sem mais incidentes, mas o que aconteceu naquela noite nunca saiu da minha mente. Até hoje, Jack e eu nunca falamos sobre isso novamente. Alguns dizem que pode ter sido um fenômeno atmosférico ou até mesmo um OVNI. Não sei o que era, mas sei que vi algo naquela noite, algo que desafia toda lógica e entendimento. E isso, meu amigo, é algo que prefiro não encontrar novamente. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para mais histórias intrigantes e relatos emocionantes. Compartilhe com amigos que adoram um bom suspense. Não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até mais!